Bom dia, família Canção Nova, Manhã Viva no ar. Estou num lugar diferente, um lugar especial, o Santuário da Saúde e da Paz, mais conhecido como a Igreja de Padre Eustáquio. Que lindo, que ar diferente, místico de Deus que é este lugar. Pois é, nós viemos aqui para mostrar e falar sobre as relíquias, uma tradição especial da nossa igreja. E enquanto eu vou lá me encontrar com os nossos convidados, ao som do Padre Marcos Vinícius, que já está celebrando a Santa Missa, eu deixo você com umas imagens lindas desse santuário. Padre Marcos Vinícius, nós estamos aqui nessa capela maravilhosa, bem iluminada, com o barulhinho da água. E estamos aqui, com as relíquias de Padre Eustáquio, Padre? Só que antes de começarmos a falar sobre as relíquias, gostaria de saber por que o santuário recebe o nome de Saúde e da Paz. Esse era o lema do Padre Eustáquio. O Padre Eustáquio dizia sempre: saúde para os vossos corpos e paz para as vossas almas. E nós temos muitos santinhos, muitas coisas que estão assinadas por ele, que ele entregava para as pessoas, dizendo saúde e paz. Então, o nosso querido arcebispo Dom Valmor, depois da beatificação, criou o Santuário da Saúde e da Paz. Ô padre, e diante de uma relíquia, o que é uma relíquia? Relíquia, na origem etimológica da palavra, é o resto, Relíquias são os restos, no caso de uma pessoa. Mas, na verdade, essa palavra ganhou um sentido muito nobre, Então, no caso, as relíquias sagradas são partes ou objetos que tiveram contato com, no caso, um santo. No mundo civil também nós encontramos relíquias, Os museus estão cheios de relíquias da história do Brasil, por exemplo. No nosso caso, nós guardamos com carinho as lembranças, os restos dos nossos santos. E o costume, das relíquias vem de onde? Olha, esse costume vem de culturas muito anteriores ao cristianismo. Sempre houve esse carinho com os objetos, com os corpos, com as pessoas que foram importantes para uma família, que foram importantes para uma comunidade, que foram importantes para um país. E esse costume, então, que já era presente no mundo onde viviam os cristãos também, desde o começo, guardaram, nós podemos ver isso nas catacumbas em Roma, desde o começo tiveram um cuidado e um respeito muito grande. Mas isso também tem uma questão teológica que acho importante, é que a nossa fé é uma fé encarnada. Nosso Deus assumiu a condição humana e viveu a nossa vida. Então isso faz para nós mais sentido ainda que pessoas concretas, pessoas que viveram a vida normal e natural, são instrumentos de Deus para nós. Então nós guardamos as relíquias dessas pessoas. E essa é uma importância, E qual é o poder das relíquias? Quando nós colocamos a mão, tocamos... Isto. O poder de toda esta ação está na palavra de Jesus. Tua fé te salvou. Nós sabemos que é Deus quem realiza o milagre, é Jesus quem cura. Mas o testemunho, por exemplo, do Padre Eustáquio, desperta de tal forma a fé, aviva de tal forma a fé do fiel, que pedindo a intercessão do Padre Eustáquio, Deus realiza na vida daquela pessoa que se abre para a graça. A graça está à disposição de todos nós. O grande problema é esse, que nós permitamos que Deus realize a sua obra em nós. E qual o sentido, das relíquias para nós cristãos? Esse é o sentido de nós conservarmos esta lembrança, esse sinal de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No nosso caso concreto, alguém humilde, simples, um sacerdote comum, como foi o Padre Eustáquio, dedicou a sua vida a Nosso Senhor.
Deus lhe deu de forma extraordinária o dom de cura. Padre Eustáquio teve 2 dons muito especiais: o dom de cura e o dom de aconselhamento também. E ele pedia muito a Deus a isso, porque ele era muito procurado pelo povo em geral, mas também pelos senhores bispos, por religiosos, para o aconselhamento. Então, eu, por exemplo, carrego comigo uma relíquia do Padre Eustáquio. Essa relíquia me lembra, essa relíquia me remete a este homem que consagrou a sua vida a Deus nos Sagrados Corações. E ao ter comigo aquela relíquia, ela também me coloca em unidade com o coração de Deus. Padre, a igreja estabeleceu 3 classificações de relíquias. O senhor pode explicar cada uma delas, por favor? Aqui nós temos um relicário que a família do Padre Eustáquio e os padres da Holanda enviaram para nós. Os sobrinhos do Padre Eustáquio receberam isso como herança. É o seguinte: essa caixa, ela foi feita pelo pai deles para que o Padre Eustáquio utilizasse como maleta de missa quando ele foi de férias em 1935. Então eles adaptaram esse objeto para se transformar num relicário. E algumas coisas do Padre Eustáquio que eles tinham como família, eles reuniram e doaram aqui para o santuário. Então nós temos 3 níveis, 3 graus de relíquia. O primeiro grau são os partes do próprio corpo. Então, geralmente, os ossos, o cabelo, como aqui nós temos, um osso e um pedaço de um osso do Padre Eustáquio e cabelo dele. Estas, então, são relíquias de 1º grau. Depois nós temos as relíquias de 2º grau, que são as vestes e objetos que pertenceram a ele. Aqui nós temos uma parte da batina dele, aquela parte superior que se usava antigamente, e temos também pedaço do símbolo, aquele cinto que os padres usam, né? Parece com os padres franciscanos. E temos outros 2 objetos importantes, que são uma condecoração que ele recebeu do rei da Bélgica pelo serviço que ele prestou aos refugiados durante a Primeira Guerra Mundial, e a caneta com que ele assinou documentos importantes, como a ata da ordenação dele. Então, esses são objetos de 2º grau. Então, retomando: 1º grau, ossos, cabelo, né, partes do corpo da pessoa. Isso. 2º grau, objetos que pertenceram a ele. As vestes, né, aqui a caneta, etc. E nós temos também 3º grau. Este aqui é o tecido. A irmã do Padre Eustáquio, esposa do senhor que fez essa caixa, veio ao Brasil em 1949 para a exumação do cemitério do Bonfim, e os restos mortais, os ossos, foram trazidos para dentro do santuário. E com esse tecido secaram os ossos, porque foi feita uma higienização. Então os ossos esse tecido tocou nos ossos. Então esse é de 3º grau, né? Tocou nos restos do santo, né? Então aqui nós temos 1º, 2º e 3º grau. Tudo bem explicadinho, né, padre? E como está o processo de canonização do Padre Eustáquio? Eu queria falar uma coisa bem importante, que é o seguinte: existe um risco das pessoas se tornarem meros colecionadores de relíquias, ou até comerciantes de relíquias, como se fosse uma coleção de selos. É preciso distinguir as coisas. Por exemplo, aqui nós temos um relicário. Esse relicário é uma obra de arte, inclusive artesanal, muito bem feito, tem um custo. Então, se algum dia uma pessoa vai receber, ou uma igreja vai receber a relíquia, ela deverá pagar o custo do relicário. Não existe dinheiro nenhum no mundo que pague uma relíquia de um santo. Então é muito importante lembrar isso. Jamais alguém compra uma relíquia e, se o fizesse, cometeria pecado grave de simonia. O que nós temos é que nós ressarcimos porque tem relíquias muito bonitas que geralmente são feitas com muita arte, não é? Mas o objeto, o pedaço de osso, isso jamais pode ser comercializado. É o relicário que pode, sim, necessita receber o pagamento dele. Muito certo? bem. E como está, então, o processo de canonização do Padre Eustáquio? O processo de canonização do Padre Eustáquio, nós estamos com ele
totalmente concluído, né? As etapas necessárias para a canonização são: primeiro, a pessoa recebe o título de servo de Deus, quando recebe do Vaticano que é permitido se fazer o processo. O processo passa pela fase diocesana, que foi o que aconteceu na década de 60. Depois passa para a fase romana. É feito um importantíssimo estudo sobre as virtudes para que a pessoa possa ser declarada como herói da fé. Na verdade, esse é o passo mais difícil e mais importante. Por quê? Fazer milagre não é com ele, é com Deus, né? Verdade. Então, ele é um intercessor. Exatamente. Né? A grande dificuldade é mostrar, reconhecer que essa pessoa viveu de forma heróica a sua fé. Padre Eustáquio foi declarado por São João Paulo II como herói da fé venerável. E depois, o Papa Bento XVI reconheceu um milagre que aconteceu na cidade de Belo Horizonte, em favor do Padre Gonçalo Belém, como um milagre. Então, esse foi o processo que levou à beatificação. Então, como eu disse, do ponto de vista de processo, está pronto. Nós agora aguardamos e pedimos a Deus um milagre que aconteça após a beatificação, para que ele possa ser reconhecido como santo. Muito bem, Padre, quanta riqueza, hein? Graças a Deus. Muito bom, muito obrigada pela explicação. E nós vamos caminhando agora, vamos conhecer duas devotas de Padre Eustáquio, que é a Dona Marlene e a Dona Isabel. Gente, olha só quantas flores bonitas e um cravo que estão aqui. Tudo isso, gente, para contar o poder da intercessão desse grande beato Padre Eustáquio. Dona Marlene, bem-vinda, também Dona Isabel. Que alegria tê-las aqui no Manhã Viva. E Dona Marlene, gostaria que a senhora contasse sua experiência que a senhora teve com as relíquias de Padre Eustáquio. Eu estava 4 anos e meio, doida para ter um filho. Aí procurei um médico. Aí o médico falou que eu tinha que fazer um tratamento bem demorado e que tinha que fazer um remédio dos Estados Unidos. Aí, nesse mesmo dia, eu vim aqui na igreja Padre Eustáquio e conversei com o Padre Eustáquio, fiz o meu pedido e um mês depois eu estava grávida e nasceu o Eduardo Eustáquio, pároco, muito amigo aqui do Padre Maurício. Fui catequista aqui muitos anos. Tenho os 2 filhos que também pôs o nome de Daniel Eustáquio e Samuel Eustáquio. Muito devoto. Que lindo, né? Graças a Deus. Também gostaria de perguntar, né, Padre, como nós cristãos podemos e devemos nos espelhar nas virtudes dos santos? Esse é o grande sentido que a igreja proclama os santos, né? Em primeiro lugar, são as virtudes heróicas que a igreja reconhece. E nós, ao olhar para os santos, vemos que neles a graça de Deus realizou. Em mim também acontece. Eu também posso. Esse é o ânimo que os santos dão para nós. Pessoas como nós, que se abrem à graça de Deus e abrem o caminho para que nós façamos o mesmo. Se ele chegou lá, eu também posso chegar. Exatamente. Temos mais uma história aqui bonita também da Dona Isabel. A Dona Isabel também, a senhora conheceu pessoalmente o Padre Eustáquio, né? Como que foi, Dona Isabel? Nós tínhamos uma vizinha, ela vinha sempre falando do Padre Eustáquio. E eu tinha um irmãozinho que não enxergava no claridade. E ela falou, leva ele lá no Padre Eustáquio, que ele vai curar ele. Aí minha mãe veio, eu vim junto com ela. Nós fomos lá na igrejinha e tinha para receber a bênção, tinha que confessar primeiro. Então elas ficaram na fila para confessar. Quando chegou minha hora, o Padre Menegildo falou, criança não.
Aí eu corri, joelhei nos pés do coração de Jesus, fiquei lá esperando. Quando passou a hora de minha mãe, e eu estava atrás da minha mãe, ele fez assim, ó. Eu? É. Aí eu corri, cheguei lá, não pude falar nada. Fiquei emocionada. Aí ele falou, deixa que só eu falo. Aí falou comigo, você comunga sempre, porque Jesus está na Eucaristia. Até hoje eu me arrepio toda. Está na Eucaristia, você procura, encontra Jesus lá. Reza para nós, São José e Nossa Senhora de Lourdes. E pôs a mão na minha cabeça, me abençoou. Aí eu corri e fui para lá. E o meu irmão ficou são mesmo. Mas ele falou com minha mãe, ele não vai ficar rapaz. Meu irmão morreu quando eu tinha 12 anos. Nossa. Deu uma pneumonia e ele morreu. Ele tinha previsto isso. E qual alta graça que a senhora recebeu pela intercessão? Essa é uma das graças. Aí eu me casei, vim morar aqui. Tive essa minha filha. E tem outro mais velho, mas essa teve encefalite. Foi desenganada pelos médicos. Falou, ela não tem jeito não. Conforma, porque se ela melhorar, ela não vai enxergar. Falei, mas Padre Eustáquio, e o coração de Jesus vai ajudar. Está na mão dele, eu sei que ela vai melhorar. O médico ficava com dor de mim. Ficou com pena. Falou, coitada, ela está tão crente que a filha vai sarar. Eu falei, tem fé em Padre Eustáquio. Padre Eustáquio vai curar minha filha. Daí um pouquinho ela começou a andar dentro do quarto. Aí o médico veio e botou a cadeira na frente, ela deu volta da cadeira. Olha, estava enxergando. Estava enxergando. E ficou até hoje. Ela que me ajuda em casa. Olha que beleza. Está aí para nossa alegria e glória do Padre Eustáquio. Amém. Graças a Deus. Padre, a gente vê testemunhos, milagres, né, com a dona Marlene, a dona Isabel, que a gente é muito tocado. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não acreditam. Eu ainda não terminei. Eu falei com ele, Padre Eustáquio, se minha filha ficar boa, todos os dias da minha vida eu vou dedicar aos seus pobres. Pode chover ou fazer sol, que eu estarei lá para ajudar aqueles como o Senhor fazia. E conversava muito com ele, tinha certeza. E desde então, tem quase 60 anos que todo eu venho aqui. Chova ou faça sol. Amém. Estou Continua aqui. a obra, é a obra social E de Padre sentindo Eustáquio, né? a presença de Padre Eustáquio, que ele está sempre aqui. Padre, então, nos dá uma bênção para a gente finalizar esse momento de grande riqueza para a nossa fé. Vamos rezar com as palavras que o próprio Padre Eustáquio rezava e que nós todos, que seus devotos, sempre usamos. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem e padecem. Por intercessão do bem-aventurado Padre Eustáquio, desça sobre vós, vossos familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A todos, saúde e paz. Amém. Muito obrigada. Estou aqui, gente, na igreja do Padre Eustáquio com a Ana e o senhor Antônio. Eles receberam uma grande graça por intercessão do Padre Eustáquio. Mas eu não vou falar, vou deixar para eles falarem. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Que alegria estar com vocês. Eu gostaria que vocês partilhassem a graça, o milagre que vocês alcançaram através da intercessão do Padre Eustáquio. A minha história é o seguinte. Minha mãe, com 40 anos, ficou grávida de mim, né? E aí ela teve rubéola. No caso, quando eles descobriram a rubéola, os médicos pediram para que meu pai e ela optassem pelo aborto, porque todo mundo sabe das consequências que a rubéola pode trazer, né? E com isso, ele e minha mãe optaram por não. Eu acho que ele pode contar melhor o caso, né?
pela fé dele, pela intercessão a Padre Eustáquio, o que aconteceu? O que aconteceu, senhor Antônio? Aí eu peguei e vim aqui na igreja de Padre Eustáquio, chegando aqui, pedi a ele a intercessão dele por mim. E foi tão grande a intercessão dele por mim que eu estava sentado ali, dentro da igreja, faltava 3 meses para ela ganhar o neném. Do jeito que eu vi ela no berçário, eu conseguia ver ela, antes dela nascer, junto comigo, perfeitinha, aqui na igreja, de joelho. O senhor teve ali uma imagem. Uma imagem. Deus já mostrou como ela iria ficar. E eu, toda a vida, tive muita fé. E o médico foi muita coisa, pôs nós 1 hora para poder pensar. Aí eu peguei, nem eu, nem ela, um pitão pela coisa. Ele não, até nem gostou, na verdade. Mas entreguei na mão do Padre Eustáquio. E graças a Deus, até aí foi a filha que menos trabalhou, principalmente na medicina. Nunca, sempre foi saudável. Graças a Deus está aí ela e minha netinha. Um grande milagre, né? Miraculosa, né, Ana? Da intercessão de Padre Eustáquio. Hoje, né, a Ana está aqui saudável, já tem uma filhinha, a Wanda, né? Que é homenagem à sua mãe, né? Que sua mãe já faleceu. Sim. E ela está aqui, ó, toda linda. Tá vendo, gente? Que grande graça, que grande milagre, né? O poder da fé e da oração. Imagina depois a reação do médico quando viu ela perfeita. O que ele te falou? Não, depois passou acho 2 meses que ela teve que ir lá por causa de acompanhamento, por causa da rubéola que ela teve. E ele tinha que dar para ela lá um atestado, como ela estava em tratamento, teve o tratamento. Aí ele pegou e, graças a Deus, tudo deu da melhor maneira. Tá perfeito. A fé, que é a maior montanha, está aí. Ela só tem uma missão para ela, né? Que ela tem o resto da vida dela, enquanto ela tiver vida, ela tem que vir aqui no dia dele. 30 anos que eu venho todos os anos, desde que eu nasci, na igreja de Padre Eustáquio, todo dia 30. E assim, nós moramos aqui no bairro há algum tempo, vinha na missa todos os domingos. E agora, assim, como não moro mais no bairro, às vezes moro fora, mas sempre aqui. Só teve um ano que eu estava morando na Bahia que eu não conseguia vir, mas todos os anos, sempre todo ano aqui. Se Deus quiser, até Deus permitir para cumprir essa promessa dele que ele fez para mim pela minha vida. Olha só, gente, que história. Para a medicina, a Ana era um caso perdido, ela já estava morta, não estava aqui entre nós. Mas para a graça, para a glória de Deus, na intercessão do Beato Padre Eustáquio, a Ana está viva. Graças a Deus, feliz, sorridente, com uma filhinha já, que é a Wanda, muito saudável, alegre. Olha, gente, para Deus nada é impossível. Como o senhor Antônio falou, a fé move montanhas. Então é com essa alegria, com esta fé, com essa esperança que nós saímos para o nosso intervalo e eu vou voltar lá no nosso estúdio para falar da culinária, nossa receitinha de hoje. Espero você!